Qual será que é a melhor forma de você se preparar para fazer um ensaio fotográfico? Eu sou o Lucas Reis e quero te dar as boas-vindas aqui ao nosso canal. Aqui nós falamos sobre fotografia tanto para os nossos clientes quanto também para os nossos colegas fotógrafos. Então fique à vontade aqui para conhecer o nosso canal, para assistir também os outros vídeos aqui do canal. E sempre que possível, deixe aqui também nos comentários as suas dúvidas que a gente terá o maior prazer do mundo aqui em poder conversar com você sobre o assunto. E esse vídeo de hoje, pessoal, está sendo feito baseado em uma dúvida muito recorrente aqui dos colegas fotógrafos, né, que nos procuram para tirar algumas dúvidas aqui sobre como nós fazemos os nossos ensaios, né, como nós planejamos os nossos ensaios, bem como também aqui as nossas clientes que sempre têm dúvidas aqui com relação ao ensaio, né, como se produzir, como se planejar para fazer o ensaio, tá? A questão de se programar para fazer o ensaio, ela começa desde o momento que você contrata o profissional, né? Desde o momento que você está ali perguntando para aquele profissional como é que é a forma de trabalho dele, né? E também pela parte do profissional, esse planejamento já começa desde o alinhamento de expectativa com a cliente, né? Para saber qual que é o objetivo que a pessoa quer com aquele ensaio, né? Por exemplo, uma mulher às vezes quer fazer um ensaio feminino porque ela está se sentindo de baixo astral, né? E quer ali elevar a sua autoestima. Então é interessante fazer esses alinhamentos de expectativas de ambos os lados, tanto da parte do profissional quanto também da parte da cliente, para que o resultado final do ensaio seja satisfatório para ambas as partes, tá? Uma outra questão também que influencia muito para a qualidade final do ensaio e que também faz parte do planejamento é a questão da escolha do local, né? Da locação. Então, por exemplo, se a pessoa ela quer um ensaio mais intimista, né? Quer um ensaio ali mais reservado, talvez ali estudar uma locação que traga esse aconchego, né? Que remeta muito ali à casa, né? Algum local calmo. Então isso é muito importante para você poder transmitir na fotografia, né, tanto o fotógrafo quanto também a cliente que estiver contratando, para que essa fotografia transmita realmente o que ambos queriam passar nessa fotografia, né? Porque, por exemplo, não adianta você de repente ter na cabeça que você quer um ensaio na natureza e ir para uma rua movimentada, né? Não vai dar certo. Então, essas expectativas precisam estar alinhadas, né? E isso também faz parte do planejamento, tá? Uma outra questão também que influencia muito aqui para o resultado final do ensaio é a questão do figurino, né? A questão do look que você vai utilizar no ensaio, tá? Por exemplo, às vezes o resultado que você está buscando alcançar é uma fotografia de Halloween, né? Então, não é qualquer roupa que você vai utilizar que você vai conseguir chegar nesse resultado. Então, é interessante buscar referências, tá? Uma coisa que eu sempre gosto de fazer para buscar referências é justamente nos filmes, né? Porque na produção do filme você tem muitos profissionais envolvidos ali para fazer aquela produção acontecer. Então você tem figurinista, você tem produtor de moda, você tem diretor de fotografia, você tem diretor de artes, você tem maquiador, você tem roupista, né? Então você tem toda uma equipe ali que pensa ali naquela fotografia, naquela estrutura do filme para que ele tenha realmente ali aquela característica, né? Então é muito interessante tanto para o cliente quanto para o profissional ter esse tipo de referência, né? Porque quanto mais referência você tiver sobre aquele assunto que você quer alcançar, que você quer explorar, melhor vai ser o resultado, tá? Mais próximo vai chegar aí do resultado que você procura, tá bom? Nessa questão é muito importante ter esse elemento de expectativa, né? Tanto por parte do cliente quanto também por parte do profissional, né? Do fotógrafo, tá? E aí, o que que acontece? Se o encontro de vocês for apenas pelo WhatsApp, pelo Instagram, né? É interessante que seja encaminhado para ambas as partes essas referências, né? Por exemplo, uma fotografia, óbvio, você não vai mandar um filme para a pessoa, né? Você pode mandar ali a recomendação para ela assistir, mas acho que ela não vai assistir. Então você manda ali prints, por exemplo, daquele filme ou de um fotógrafo que você já acompanha, que já tem renome no mercado, pelo próprio Pinterest mesmo você consegue pegar muita referência, e aí você pode mandar isso para o profissional, tá? Através dessas referências, vocês vão conseguir juntos aí formar o estilo tão procurado, tão desejado aí para o ensaio acontecer, tá bom? Ah, uma outra, uma outra parte também que influencia muito para o resultado final do ensaio é justamente a produção, né? Que começou lá na escolha do figurino, na verdade na escolha do local, depois passou pelo figurino e também a parte da maquiagem, do cabelo, né?
Então tudo isso também ajuda a trazer essa característica aí que você tanto procura, tá? Por exemplo, retomando aí o tema do Halloween, né? Então, normalmente no Halloween, as maquiagens elas são mais marcadas, né? Mais para a parte sombria ali, né? Mas aí se você quiser, por exemplo, né, um tema de princesa da Disney, por exemplo, né? Você não pode utilizar de repente uma maquiagem muito marcada e você precisa já de uma maquiagem um pouco mais leve, né? Mais delicada, tá? Para você poder caracterizar ali de acordo com o personagem que você quer encontrar, né? Que você quer transparecer na sua fotografia, né? No teu ensaio, tá? Cabelo também influencia muito, tá bom? Porque, por exemplo, um cabelo de repente mal feito, né? Você pode ter pensado na locação, você pode ter pensado no figurino, você pode ter pensado na maquiagem, mas se o cabelo também não estiver condizendo ali com a mensagem que você quer passar, o teu ensaio não vai ter o mesmo resultado que você espera, tá? Então é interessante também na busca das referências você também se preocupar com a questão do cabelo, tá? E aí, óbvio, né? Quanto mais detalhe você conseguir tomar cuidado, né, na hora do planejamento, melhor vai ser o resultado, tá? E agora também na parte do profissional propriamente dito, porque até agora eu falei basicamente da parte do cliente, né? Mas da parte do profissional, uma coisa também que influencia muito aí por exemplo, a escolha do equipamento que você vai utilizar, né? Um exemplo, às vezes a referência que a cliente passou é aquela referência do fundo completamente desfocado, né? De uma luz mais dramática, de um direcionamento também mais específico. Então, tudo isso também um profissional já precisa estar alinhado, né, para atender essa expectativa. Né? Um exemplo, se você quiser o fundo completamente desfocado, você não vai poder utilizar, por exemplo, uma lente grande angular, uma lente 24mm, uma 35, né? Você vai ter que começar a pensar de uma lente 50mm para cima, né? E dependendo do desfoque, talvez uma 85, uma 70-200, né? Então, essa estética também é interessante ser observada, tá? A luz também, para buscar essa referência também é muito importante entender como é que foi feito aquele esquema de iluminação. Aí é interessante você saber fazer uma boa leitura de iluminação, uma boa leitura de fotografia, tá? E uma outra situação também que é importante destacar, né, é a direção da própria cliente, mesmo a direção da modelo, né? Por exemplo, de acordo com a referência ali que ela passou, né? É interessante também ali que o direcionamento esteja mais ou menos no mesmo sentido, né? Por exemplo, se a proposta do ensaio é uma coisa mais romântica, né? Mais ali intimista, então assim, as poses também elas influenciam muito, né? A expressão corporal ela passa muita mensagem, né? Então, se você quer uma coisa delicadinha, então você não pode chegar lá com um acessório muito gigante também, pedir poses extravagantes. Então, precisam ser poses minimalistas, né? Se você quer um ensaio mais digamos, não sensual, né? Mas um ensaio realmente intimista. Agora, se for um ensaio sensual também, existem as poses específicas para você poder fazer um sensual nos vários níveis aí que o sensual pede, né? Um sensual mais modesto, um sensual mais ousado, né? Então isso é também interessante ter esse alinhamento, tá? E aí como um último passo também, na verdade o último passo não, né? Sei lá, o penúltimo passo, vai. Depois que terminou ali o ensaio, é interessante também você, como fotógrafo, fazer o que nós chamamos aí, tecnicamente de curadoria, né? O que é essa curadoria? É deixar ali para apresentar para a tua cliente final somente as fotos que realmente fazem sentido, as fotos que realmente funcionou, que deu certo tecnicamente, tá? Para que a sua cliente também não fique muito perdida com tantas opções, né? Porque às vezes no ensaio é comum você fazer 300, 400 fotos, né? Mas essas 300, 400 fotos não são todas as fotos úteis, a não ser que você realmente tenha se dedicado ao máximo ali para aproveitar cada clique, mas na prática nem sempre é assim que acontece, né? Às vezes você clica muito para depois pegar somente ali as fotos úteis, né? Então é muito comum, às vezes no ensaio de 300, 400 fotos, sobrar líquido ali, 150 fotos, por exemplo. É muito comum isso acontecer. Então esse processo a gente chama de curadoria, né? Então depois que você
fez aí essa curadoria, encaminhou para a sua cliente devolveu as fotos para você finalizar as edições, é interessante também que você já tenha pensado também nas cores que você quer alcançar nesse ensaio, tá? Que isso também vai influenciar diretamente também na edição, né? Então, por exemplo, se é um ensaio mais temático, né? Então você vai precisar de uma edição um pouco mais ousada, com mais efeitos, né? Agora, se for um ensaio mais pensado para o lado natural, naturalista, você não vai poder pesar tanto a mão na edição, então tem que ser uma edição mais moderada, tá? Então, por isso que é importante esse alinhamento de expectativa, né? E às vezes por isso que a maioria dos profissionais também, eles segmentam, né? Eles atendem determinados públicos, determinados tipos de ensaio, tá? Por quê? Porque acaba sendo mais fácil você conseguir entregar um resultado de qualidade para cliente, né? Porque é algo que você também já domina, que você já tem referências, você já conseguiu construir também ali um estilo, uma identidade fotográfica, né? Então, por isso que às vezes é interessante você se especializar, mas também ao mesmo tempo é importante que você não feche muito o mercado somente para aquele nicho específico, tá? Ah, e que eu me lembro aqui de cabeça é isso, tá? Então, esse vídeo aqui ele foi um misto tanto para cliente quanto também para outros profissionais também. Acredito que mesmo nas dicas aqui que eu passei, tentei passar para os profissionais, eu acredito muito que também os clientes conseguem absorver essas dicas aqui para entender também um pouco das dificuldades, das nuances que nós profissionais também enfrentamos, tá? Mas o importante de tudo mesmo é que todos esses alinhamentos de expectativas sejam feitos antes mesmo de ser iniciado o ensaio, né? Lá no momento de fechamento realmente da proposta, é interessante que tudo isso já esteja mais ou menos alinhado, né? Obviamente que você está negociando, você não vai fechar todo o escopo ainda, né? Normalmente os alinhamentos finais se faz depois que já tem a proposta ali assinada, já está tudo certinho, né? Mas pelo menos a ideia, o macro do que você precisa, é interessante que já esteja alinhado. E também uma última informação aqui que eu queria passar, pessoal, é que assim, as referências, elas servem apenas como guias, tá? Elas não são para serem copiadas, tá bom? Até porque também existe a questão de direitos autorais, né, de plágio, de tudo isso. Então, inclusive, uma outra questão também bem interessante para se falar é o seguinte, principalmente se for fazer ensaios temáticos, Disney, outras produtoras que existem e conhecidas, né? É interessante que tanto você, fotógrafo, quanto você também cliente, busquem para saber se de repente aquele personagem que você quer reproduzir, se ele não está ali protegido por direitos autorais, tá? Se tiver protegido, você precisa ter a devida autorização para depois não ter problemas judiciais no futuro, tá bom? Então isso também é interessante, uma última informação que eu queria passar aqui. E é isso, se você tem algo mais para acrescentar também deixa aqui nos comentários, que vai ser muito útil aqui a gente poder discutir mais sobre esse assunto, né? E é isso aí. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se você gostou, deixa aqui o seu like e também curta aí, na verdade curtir e like é a mesma coisa, né? Comenta, compartilha com seus amigos aí, também se inscreva no canal, tá bom? Então é isso aí, um abração e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!